Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Tá difícil, ano de merda, jogo horroroso, é uma vergonha o que esses jogadores fizeram com a torcida. É uma vergonha a instituição internacional ter que jogar a Sul-Americana. É uma vergonha para qualquer time, e torcedor colorado que se contenta com Sul-Americana é ridículo, é deprimente. O Inter tem que estar sempre na Libertadores. A Libertadores paga bem, a Libertadores bota teu nome em vários lugares mundo afora, aonde tu expõe a tua marca, onde as outras emissoras dos demais países falam de ti, aonde tu pode ter teus jogadores expostos, aonde muita gente vai ver, aonde é televisionado para muitos países. É uma vergonha, é lamentável, é triste, é deprimente. Tudo isso culpa desse presidente lacrador, que se preocupa só em lacrar e não se preocupa com a porra do futebol. É uma vergonha o que está acontecendo com o Internacional. E eu nunca vou individualizar culpados como as viúvas do Cudê fazem. As viúvas do Cudê, eles adoram individualizar. Eu não gosto disso e acho uma pouca vergonha. Mas, em primeiro lugar, os culpados são o presidente lacradorzinho, que adora ficar lacrando e não se preocupa com o futebol, a ameba do Paulo Brax, que é um incompetente, e esse treinador que cagou o trabalho dele, desde que veio aquela porcaria daquela proposta para ir para a seleção uruguaia, ele parece que ele tá cagando pro time que ele tá. É uma vergonha o que tá acontecendo. Tristeza. Eu não culpo todos os jogadores e não vou ser hipócrita nisso. Mas falando numa coisa importante, técnicos que tem que vir pro Internacional. Vojvoda, ele tem que também querer vir, porque estava com um papo que ele queria ir pro Flamengo. Se ele quiser ir pro Flamengo, que ele vá e se decida logo. Outro técnico que eu acho que seria muito bom para o Internacional, que é um técnico que se adapta muito bem ao elenco que tem, Eduardo Domingues, do Colón. É um grande técnico de muito renome argentino, de muita capacidade, que daria um jogo bem interessante ao Inter, e acho que ele viria, mas o Inter tem que fazer proposta. Outro técnico, Alexander Medina, um técnico do Tadieres. Ele está na final da Copa Argentina, que vai enfrentar o Boca Juniors. O time dele tem muitos jovens, é um time dinâmico, muito bom de ver. E está em segundo lugar, perdeu o título para o River Plate, mas o River Plate tem um monte de trabalho. É um trabalho muito bem feito pelo Machado Gadiardo, que é um monstro. Outro nome que eu tentaria trazer, BKSS. BKSS, ele tem um jogo muito bonito, um jogo de trabalhar a bola, onde ele faz com que tenha triangulações, que o time saia jogando de um jeito muito bonito, muito elegante de se ver. E acho que seria muito bom aprimorar no Internacional, porque no time dele ele tem jovens, ele tem jogadores experientes. Eu acho que dando uma oportunidade para ele num clube como o Internacional, acho que seria muito bom, ainda mais porque vai ter pré-temporada, ele vai ter meios para poder trabalhar o seu time. E é isso que a gente tem que fazer. O presidente lacradorzinho, ele tem que parar de ficar lacrando e se preocupar mais em fazer com que o Inter ele possa ter jogadores e que ele possa se comunicar com a torcida, porque é incrível, né? Ele deveria usar aquelas porcaria daquelas redes sociais do clube para, em vez de ficar lacrando, se comunicar com a torcida, falar para a torcida, desmentir o que a mídia fala a respeito do Inter, a respeito deles, tentar conversar,
desmentir o que a mídia fala, tentar dar um norte para o clube, o que esse técnico tem que fazer, o que o presidente tem que fazer, é falar para a torcida que o gauchão não vai mais ser algo onde o time titular vai começar, o time titular tem que ter uma pré-temporada decente, quem tem que abrir os jogos do gauchão é o time reserva, e conversar com a torcida que pode não ter os melhores dos resultados, mas ninguém liga para campeonato regional. E nós, como torcida, também não temos que fazer pressão nos nossos jovens. A gente tem que deixar que o campeonato regional seja um início para que os jovens possam se desenvolver melhor, se maturar, enfrentando profissionais, e que os outros jogadores que no decorrer do ano também possam jogar para adquirir um bom ritmo, para estarem bem enfocados, enquanto o plantel principal vai fazer uma pré-temporada decente e bem proveitosa. A gente tem que tentar fazer o alerta para todo mundo, para toda a torcida, e a direção tem que se comunicar para planificar direito o que vai ser feito. E não participar do gauchão tem que ser algo, quer dizer, em não querer botar já de início e foda-se o que acontecer se não se classificar, mas o gauchão tem que ser apenas um campeonato para desenvolver os jovens, e se a gente conseguir chegar às finais, conseguir desenvolver bem o trabalho, tranquilo, mas a gente não pode, hipótese alguma, ficar à mercê do gauchão e atrapalhar a nossa preparação. A gente tem que, junto com todo mundo junto, apoiando o técnico, apoiando a equipe, entender que o início do ano não tem que ficar se preocupando com um estadualzinho de ridículo que não vai nos levar a nada. E o presidente tem que se comunicar mais e direito. O presidente tem que trazer jogadores inteligentes, jogadores líderes, e não... eu acho que nosso plantel não é ruim, mas os nossos jogadores são muito burros nas tomadas de decisão, são fominhas. Isso também é muito da instrução do técnico, né? Porque é incrível o que o Yuri Alberto faz nos jogos de futebol do Inter. Eu não quero o Yuri Alberto longe do Inter, eu gosto do Yuri Alberto, eu quero que ele fique, ele é bom jogador, mas é incrível a burrice, velho. O time tem que ser coletivo, o coletivo tem que sempre prevalecer em cima do individual, mas daí quer se consagrar, né? E olha que dentro da gestão do Aguirre, nem todos os jogos foram ruins, e a gente poderia ter saído com melhores resultados, mas é aquela coisa que eu falo, dentro dos jogos de futebol, tu vai ter os teus momentos, e nos teus momentos, se tu não mata, o adversário cresce e te engole. E foi o que aconteceu contra o Atlético Goianiense, uma vergonha. O Yuri Alberto podendo dar o passe ou pro Tyson ou pro Edenilson, o que o Yuri Alberto faz? Ele dá mais um corte, ele tenta chutar a gol para quê? Para se consagrar. É isso que entristece, porque não foi só no jogo contra o Atlético Goianiense. Em muitos jogos a gente poderia ter saído com um resultado positivo e os jogadores preferiram se consagrar. E foda-se o coletivo e foda-se a torcida. É incrível, né? Eu gosto dos jogadores, eu tento não ser injusto e tento não ficar batendo sem necessidade nos jogadores, mas é incrível aonde eles levaram o Internacional, porque a gente poderia estar muito bem lá em cima, com muitos pontos, porque eu posso citar jogos aqui contra o Santos. A gente poderia ter aberto 2-0 lá na Vila Belmiro, e o Patrick quis ser fominha e chutou a gol em vez de enxergar um companheiro melhor colocado. Contra o Santos aqui no Beira-Rio, o Moisés errou 2 gols embaixo da goleira. É incrível, né?
Acho que a gente tem que ficar com o Edenilson, tem que ficar com o Cuesta, Lindoso, Tyson, Yuri Alberto, alguns bons jogadores que ainda valem a pena ter, e trazer alguns outros jogadores de bom nível, como um meio-campista pensador, um lateral esquerdo de bom nível e uns 2 extremas de muito bom pé, para que a gente possa estar melhor